Olá, mais uma vez passando aqui no nosso momento com Deus. E hoje eu gostaria de meditar numa palavra que subiu ao meu coração, que se encontra no livro de Amós, capítulo 7, versículo 14 e 15. Mas antes de a gente começar na meditação, você desde já deixa o seu like, já deixa o seu joinha, já deixa o seu comentário e compartilhe esse vídeo. Depois eu respondo com joinha ou com coraçãozinho a todos vocês. Vamos para a meditação. No livro de Amós, capítulo 7, versículo 14 e 15, diz o Senhor: Respondeu Amós e disse a Amazias: Eu não sou profeta, nem discípulo de profeta, mas boiadeiro e colhedor de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de após o gado. E o Senhor me disse: Vai e profetiza ao meu povo de Israel. Então Amós era um simples homem do campo. Era um boiadeiro, cujo nome significa aquele que suporta o jugo. Ele nasceu em Tecoa, uma cidadezinha perto de Jerusalém, e se tornou os primeiros dos profetas escritores do século 7 a.C. E Deus escolheu para anunciar o arrependimento a Israel. Então, queridos, Deus te escolheu. Deus te escolheu assim como Ele escolheu a Davi, assim como Ele escolheu a Amós, assim como Ele escolheu a Jeremias, assim como Ele escolheu a Moisés. Deus escolheu para fazer uma grande obra. E Deus, Ele escolhe e Ele capacita os escolhidos, porque ninguém humanamente tem condição de fazer a obra de Deus sem ser pelas coisas espirituais, porque os que são de Cristo, os que são espirituais entendem as coisas espirituais, os que são carnais entendem as coisas carnais. Então, Deus lhe escolheu para você ir e dar fruto. O povo de Israel aqui estava precisando se voltar para Deus, para o arrependimento. E Deus levantou o profeta Amós naquele tempo, naquela situação de crise espiritual, para falar ao povo. A palavra do Senhor diz que Deus escolhe as coisas loucas para confundir o que dizem sábios. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Porque Amós era um simples homem do campo. Aí ele ia profetizar para um povo próspero. Lá estava havendo grande progresso naquele tempo. Israel tinha conseguido conquistar todos os controles da rota internacionais do comércio daquele tempo. O rei Jeroboão se deleitava em riquezas enquanto contemplava a nação crescer. Aí vem um boiadeiro, um camponês, e fala a ele, queridos. E fala a eles, dizendo que era mensageiro de Deus, e dizendo que eles se arrependessem porque eles estavam ricos materialmente, mas espiritualmente eles estavam pobres, miseráveis e nus. Assim como diz a palavra do Senhor lá em Apocalipse, para a igreja que se achava que era rica, para a igreja lá de Laodiceia. Então, chega ele e fala na realeza, no pátio do palácio, para o rei. Então, Deus capacita aqueles que chamam. Deus pode fazer através de você grandes coisas. Deus lhe chamou para fazer a obra dele aqui na terra. Não importa se você é um boiadeiro, se você é um pastor de ovelhas, se você é um médico como Lucas, se você é um pescador como Pedro, se você é um Cornélio, se você... Não importa quem você é, o importante é que ele lhe chamou. Ele lhe chamou como chamou Moisés, como chamou Jeremias, Jeremias, antes que tua mãe pensasse em engravidar, Jeremias, antes que te formasse eu, já tinha te escolhido e te consagrado como profeta. Tu ainda estava informe, Jeremias, e os meus olhos te viram. Então, quando Deus chamou Jeremias, ele disse: Senhor, eu sou um menino, não passo de uma criança. Mas ele disse: Jeremias, fala o que eu mandar.
Tudo que eu colocar na tua boca, tu vai falar. Então, Deus, ele tem levantado os remanescentes nessa geração. Então, se você é um remanescente de Deus, não rejeite o chamado de Cristo. Amós ele tinha convicção do chamado de Deus na sua vida. Então, ele não se esquivou, ele não retrocedeu quando o Senhor disse a ele, vai, Amós. O Senhor tirou ele de lá de dentro do gado e diz, vai profetizar o meu povo de Israel. Então vai. Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo, aquele que não crê será condenado. Então vai falar, a responsabilidade de converter o homem do pecado, de justiça e do juízo é do Espírito Santo, não é sua, querido. Então se ele chamou, faz a obra que Deus se responsabiliza para ele dar os frutos. Então vai de frutos. Vai porque o Senhor é contigo. Não temas que eu estou contigo. Não te assombre que eu sou o teu Deus. O Senhor te prometeu estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Vai e faz a obra. E Deus vai lhe abençoar.